Continuando. Agora retiro do texto 5 palavrinhas com M antes de P ou B. Então, tá moleza lá, ó. Simpático, lembram, sempre, impossível, companhia. 5 palavrinhas com M antes de P e B. Agora, 5 palavrinhas com N antes de uma consoante. Então, vamos lá. Orangotango, grandes, enxergar, conseguir, jantar. Tem mais. Inteiro, quem quiser. Alcançar e suficiente. Ó, tem 8, eu quero 5. Aí coloquei. Também tem no texto palavras com C ou C cedilha no meio dela. Aí coloquei alcançar e suficiente. Lembra da regrinha C e C cedilha? C com A ou U deve colocar cedilha se quiser Sá ou Sul. Agora, C com I ou com E não se usa cedilha, né? Então eu quero que vocês escrevam outras, pensando aí, ó. Se vocês olharem assim, no caso de vocês, né? Ai, deixa eu pensar aqui. Ai, uma palavrinha que tem a letrinha, vou usar C no meio dela. O que eu posso usar? Ah, deixa eu ver. Brincalhão, ó, K, né? Agora eu quero com C cedilha. Ah, deixa eu pensar aqui. Dê uma olhadinha assim, ó, e vão achando, né? O que eu posso usar com C cedilha e A? Ah, caçar palavras, ó, caçar, né? E aí vocês vão colocando para mim 10 palavrinhas com C ou C cedilha, tá bom? No meio dela, principalmente. Macaco, tá? Agora, neste exercício, você deverá escolher uma palavra somente dos 3 quadrinhos. Então, ali é uma escrita. Tem um pedacinho só de uma história. Tem 2 parágrafos. Então, eu vou ler e vocês vão pintar primeiro. Ó. Certa vez, na beira de um lago... Eu posso pôr na beira de uma loja, na beira de um lobo? Não, né? Então, eu vou pôr lago. Uma peteca, uma pata ou uma pateta que estava muito contente? Tem jeito da peteca ser contente? Tem jeito da pata ser contente ou da pateta ser contente? A pata. Então vamos lá. Certa vez na beira de um lago, uma pata muito contente fez seu ninho e pôs-se a chocar seus ovos com todo carinho. Um dia, a casca do primeiro ovo se quebrou e dela saiu um bonito patinho. Eu já fiz as palavrinhas. São essas que vocês deveriam pintar. Se vocês pintaram outro, ficou sem sentido. Não tem jeito de falar assim, ó. Um dia, a cara do primeiro ovo. Um dia, a cama do primeiro ovo. Não tem como, né? Então tem que ser as palavrinhas certas. E vocês deveriam escrever, certo? Esse pedacinho de trecho aí. No caderno, lembrando das vírgulas, lembrando do parágrafo, do ponto final, dos acentos, umas palavrinhas, tá? E depois tem, os balões são muito significativos das histórias em quadrinhos. Eles expressam os personagens, o sentimento dos personagens. E é verdade, se você olhar lá um balãozinho, tá todo redondinho, bonitinho, ele tá falando normal. Se ele já colocar lá, ó, igual tá cheio de pontinhos em volta, o cochicho do personagem, aqui tá cochichando. Ah, você tá gritando. Ele é todo cheio de pontas assim, né? Ele tá gritando, tá alto. E aí vai. Tem vários, se vocês olharem lá, são 12 quadrinhos que a professora colocou, tá? Então olhem bastante e vejam. Aí tá assim embaixo, a história em quadrinhos. Então essa aqui é bem pessoal, porque depois vocês vão ter que reescrever, igual nós fizemos, né? O mais importante nesse era você falar o que o Franjinha tá falando só pra ele ali. Oi, Cebolinha, eu tinha que te contar uma coisa.
sabe, da minha casa pegou fogo. Aí achei que havia pegado fogo. Aí ele foi pro segundo quadrinho, já estava todo, ele estava continuando a falar, mas não era fogo de verdade. É que meu pai comprou muitas luzes e colocou pela casa toda. Ele contando pro Cebolinha, né? E o Cebolinha, quando viu, o Cebolinha viu a Mônica, ai, socorro! Saiu gritando. Então isso era para vocês escreverem a fala deles ali. E depois a professora pediu que vocês reescrevessem essa história como uma narrativa. Aí que vai pegar. Vocês vão ter que olhar o primeiro quadro bastante, depois tampar e lembrar o que você lembrar para descrever. Então assim, ó, tá ali. Já sei o que ele falou pro Cebolinha, então eu tenho que colocar. Eles estão na rua? Estão. De dia ou de noite? De dia. Ah, então tá. Então vamos lá. Um belo dia, Cebolinha encontrou com Franjinha na rua. Franjinha logo veio conversando com Cebolinha. 2 pontos. Travessão. Oi, Cebolinha. Acredita que na minha casa eu achei que havia pegado fogo? O Cebolinha nada respondeu, mas prestou bastante atenção. Continuou, essa é a fala do narrador, né? Continuando, o Franjinho continuou falando. E falando. Pois é, não era um fogo, eram as luzes que meu pai comprou um cordão de luz e penduramos lá, ele pendurou na casa e foi muito legal. E o Cebolinha já ficou tenso. Quando ele viu a Mônica correndo com um coelhinho para bater nele, ele saiu correndo, deixando o Franjinha falando sozinho. E o Cebolinha gritou, socorro! E correu e foi embora. Pronto. Então vocês têm que citar tudo, tampando, e tem que ver se virou uma história narrativa, tá bom? Vocês têm que descrever o lugar no início, o que aconteceu no meio da história e o que aconteceu no final. Não pode falar que o Cebolinha saiu correndo. Por que ele saiu correndo? Se eu não estou vendo a figura. Tem que falar que a Mônica chegou, ele ficou muito tenso, arrepiado, e ó, saiu correndo e gritou, tá bom? Fiz isso para ver se ajudou vocês aí. Acho que ajudou na correção. Vocês olharem tudo. O importante é vocês, na hora de fazer a avaliação, fazerem com calma. Tira um tempinho para isso, vocês sabem. Tá bom? Beijo.